monstras! Tudo bem com vocês? Hoje a gente leu o último lançamento da nossa querida Sarah J. Games, nossa querida Sarah J. Mayle. Nós finalmente lemos o calhamaço Casa de Céu e Sopro, a continuação de Casa de Terra e Sangue, ou seja, nosso querido Crescent Sea. Eu queria comentar já algumas coisas maravilhosas desse livro. A primeira delas é essa capa. A gente tem que começar pelo começo. A continuidade da Asa do Errante vai até o fim. A capa é linda. Eles corrigiram o problema principal do outro livro que eu achava na capa, que era o fato de que o nome do livro tinha ficado muito pequeno em comparação com o nome da saga. Por isso que a gente só chama de Cidade da Lua Crescente o primeiro livro. Eu não conheço ninguém que, quando vai se identifica por Casa de Terra e Sangue. Então, pra mim, esse daqui foi o ponto alto do livro, com certeza, é a diagramação e é a capa. A diagramação dentro do livro também é muito boa e mantém o mesmo padrão das primeiras páginas. As letras são maiores, apesar de que a gente tem aqui 900 páginas. De fato, o que nós vamos ter de história é 880 páginas, também não é pouco. Em Casa de Céu e Sopro, a gente vai viver depois da primavera do primeiro livro, ou seja, quando o primeiro livro explodiu e todas as coisas aconteceram. Se você não viu meu desabafando, eu lembro muito que no primeiro livro eu fui achar que as coisas dele foi ficando interessante lá pra página 500. Em Casa de Céu e Sopro foi pior, porque eu fui achar as coisas ficando interessantes lá pra página 700. Em Casa de Céu e Sopro, a gente tá batendo mais uma vez na mesma tecla que a gente bateu no primeiro livro, que foi o fato de que a Danica tá sempre envolvida em confusão, certo? E pra quem não sabe, no primeiro livro ela morreu já, e ela morre assim, com as 80 páginas, tá na sinopse do primeiro livro. A Danica tá sempre envolvida em confusão, tá sempre guardando segredos, e parece que a Bryce não aprendeu desde o primeiro livro que a Danica não era uma amiga dela. Tipo, ela tinha uma vida paralela completamente secreta, e aqui a gente vai descobrir que são várias vidas paralelas completamente secretas que ela não compartilhava com ninguém, certo? E tem diversos segredos. E a Bryce não consegue aceitar o seguinte: ela tinha a vida dela com os segredos dela. Ela simplesmente fica revoltada e pensa: nossa, se a minha amiga tinha esse segredo, eu tenho que descobrir que segredo é esse. E a Bryce não vai viver a porcaria da vida dela. Ela tem que ir atrás das coisas que a Danica estava resolvendo. E não pensou: se a minha amiga nunca pediu a minha participação, talvez eu não deva me envolver. Pois não é? Pois é, deixa eu te dizer, a amizade da Danica e da Bryce não é essa beleza, porque ela é cheia de segredo pra todo canto. E na Bryce a gente cansa do nível de que ela insiste de que não pode ser verdade, que a amiga dela não podia mentir pra ela, e parece que ela não aprendeu nada com o primeiro livro. Aí a gente vai se envolver com as confusões da Bryce. Eu acho que esse livro aqui tem um gosto de bastidor, sabe? É confuso esse livro, ele parece que não tem nenhum plot específico. Porque a gente vai vivendo uma coisa que tá acontecendo até umas 500 páginas, que se resolve ridiculamente rápido. Assim, a gente passa 500 páginas pra resolver, mas uma pessoa consegue resolver aquilo em uma página, em segredo, enfim. Muito ódio dessa primeira parte da história. A gente tem um segundo plot, que vai aparecer bem depois, que parece que já era uma coisa que a gente não tava lutando ou trabalhando no livro anterior, ou mesmo nas 500 primeiras páginas desse livro. Parece que ela pensou assim: eu ainda preciso de 300 páginas, o que é que eu vou colocar? E aí ela colocou mais um plot, que é o plot interessante do livro. O problema é que esse livro aqui traz muita informação, só que é muita informação inútil. As informações úteis desse livro tá concentrado lá nas últimas 100 páginas dele. E aqui tem muita informação inútil. Como eu falei pra vocês, parece um livro de bastidor. Não parece um livro assim, parece um filler. Pra você que assiste anime, parece um filler, parece uma coisa que você poderia pular e só precisaria ler as últimas 100 páginas. Certeza, galera, certeza. Você lê 300 páginas do primeiro livro e 100 páginas desse. Porque é isso que acontece com Casa de Céu e Sopro. Eu vi uma pessoa falando que o grande problema desse livro é que ele vive em excessos. Ele tem excesso de cena besta, ele tem excesso de página, ele tem excesso de descrição, e tem gente que diz que ele tem excesso de hot. Só que, como eu falei, eu comecei a identificar esse livro como um livro de bastidor, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aceitar os hots dele. Eu não acho que foi em excesso, porque isso é culpa do leitor, sabia? Porque no primeiro livro ela prometeu que ia ter, teve uma cena assim, bem vaga, e agora nesse livro aqui ela chegou e meteu tudo que o povo queria de hot. Ela não queria ser reconhecida pelos hots de Akosfi? Pois é, porra, aqui ela meteu o hot. Ah, lá vão ter. Vou reclamar? Não. Se você estava concentrado na fantasia,
Mas, como eu tô dizendo, não tinha como você se concentrar numa história que não estava acontecendo realmente. E também tem o excesso de plots, como eu disse pra vocês, tem plot atrás de plot, atrás de plot, atrás de plot, e parece que nada se conclui, que nada se resolve, que nada vai dar certo. E aí, quando resolve, é tipo em uma página. Então, realmente, foi frustrante todos os plots desse livro. Salvo um plot twist, que é na última página do livro, que eu tenho certeza que ela fez, só porque viu que as vendas de Crescent City não chegavam aos pés das vendas das sagas anteriores. No primeiro livro, eu acho que eu fiz uma leitura mais arrastada e mais cansativa, porque eu não estava preparada para ler tantas páginas com informações, e aqui eu já estava mais acostumada. Eu acho que eu li muito mais rápido Casa de Céu e Sopro, principalmente porque ele tinha essa quebra das fantasias, então a gente tinha umas cenas que eram basicamente romance ou conversa entre os personagens, conversas bobas que não tinham nada a acrescentar. E nossa, a quantidade de descrição de cenário que esse livro aqui tem. E não é só esse, todos os de Crescent City. As páginas de Crescent City podem ser explicadas justamente nas descrições de cenário e no excesso de informação inútil. Eu ainda não entendi nem um pouco toda a hype que as pessoas colocaram nesse livro. Nunca não chegaria perto de ser um livro 5 estrelas. E eu me pergunto se as pessoas que deram 5 estrelas para esse livro foram as mesmas pessoas que deram 5 estrelas para Reino de Cinzas. Porque se você pega Reino de Cinzas e dá 5 estrelas, é o mínimo que você tem que pensar que não é justo você dar 5 estrelas para Casa de Céu e Sopro, que é um livro de transição. Como eu falei, parece só um bastidor. A gente tem desenvolvimento de personagem, mas é tão raso, é tão pouco. Tem porque são 900 páginas. Esse é o grande questionamento. Esse livro aqui conseguia facilmente ser uma fantasia de 300 a 400 páginas. Eu ainda não entendo por que vender um livro de 900 páginas. O final faz a gente surtar, faz a gente querer continuar a ler a série, e a gente vai continuar lendo a série porque a gente é o quê? Besta, e a gente vai ler. E tem uma coisa que me revolta. Depois de uma grande cena, que a gente tem a grande cena do livro, lá pra página 880, a autora começa a desenvolver simplesmente cenas de bastidores de Casa de Céu e Sopro. Tá todo mundo aqui, e aí quando vai ver ainda falta 40 páginas, juro, 40 páginas, com mini contos que não acrescentam, fillers, são só fillers, e que a autora poderia ter, tipo, lançado como um continho na internet e que ela não tivesse colocado isso no livro oficial. Porque quando você vai ler o livro, você olha assim, tem 900 e tantas páginas. Eu tenho 900 e tantas páginas pra ler. Então, tá perto do fim, você começa a considerar, gente, ainda tem 50 páginas. E aí depois você vai ver que não é porque tem 50 páginas. É porque a autora meteu 40 páginas de contos de bastidores, que não acrescentam em nada, que não te instigam a ler, que não te motiva. Porque assim, se dissesse, vão ser cenas de romance entre os casais do livro, mas não é nem isso, não é nada que vá te fazer diferença na vida. Mas falando das coisas boas desse livro, a capa, a diagramação, eu achei que a leitura dele rendeu muito mais, apesar de ele ser um filler, como eu falei pra vocês. Eu achei mais tranquila a forma de escrita, continua sendo a escrita da Sarah James, mas eu achei mais leve a forma da escrita. Eu li o primeiro Crescent City sem ter lido os Tronos de Vidro, salvo engano. Então agora eu com certeza estou muito mais acostumada com a escrita da autora em livros grandes. Por isso eu acho que rendeu muito mais e foi muito mais rápido nessa leitura de Casa de Céu e Sopro. Como eu falei, é um livro de transição, gente. A maldição do segundo livro. Ele tem que sempre deixar pontas em aberto para continuar a saga. Então dificilmente o segundo livro vai ser o melhor da saga. E eu estou botando muitas expectativas para o terceiro livro, porque ela tá prometendo. Ela tá prometendo que ela vai corrigir todos os problemas. Eu gostei do desenvolvimento de alguns personagens, deixaram muitos ganchos em aberto pra gente desenvolver esses personagens, como, por exemplo, o Hunt, o Hunter. A gente tem espaço pra desenvolver todos os personagens, principalmente se a autora continuar fazendo 900 páginas. Mas, em essência, eu não acho que eles foram desenvolvidos dentro desse livro. Quanto aos Hots, eu gostei. Se você não gosta, não leia livro mais de 18 que contenha conteúdo erótico. É isso que eu tenho pra dizer pra você. E pra mim, o grande problema aqui, a gente não tem um plot. Parece que o plot aqui é As Mentiras de Danica. Podia ter colocado esse como o título do livro. Mentiras e omissões de Danica. Se fosse pra colocar em uma frase, eu diria, eu queria gostar muito dele. Mas eu percebi que eu estava me esforçando e não estava obtendo nenhum resultado. Eu conseguiria definir perfeitamente Casa de Céu e Sopro nisso. Porque eu gostei mais que o primeiro, mas eu sei que não tem uma história. Não tem uma história. Eu gostei simplesmente porque eu me apeguei mais aos personagens, porque eu já tinha lido o primeiro livro. Mas eu acho que vai ser uns 3 estrelas, 3,5 se eu for muito boa. Mas não é justo eu chegar aqui e dar
4 estrelas, que eu acho que foi o que eu dei pra Rainha de Sombras, ou 5 estrelas, que foi o que eu dei pra Reino de Cinzas, e comparar com esse livro. Não tem como. Então é isso que pra mim significam os padrões das estrelas. Mas e você? Já leu Casa de Céu e Sopro? Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece de ver os próximos vídeos, tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima.